Olá! O que um experimento físico realizado em 1836 tem a ver com problemas que a gente enfrenta na automação residencial hoje em dia? Pois é, meu amigo, isso é uma coisa recorrente e a gente precisa ficar atento. Meu nome é Vinícius Loureiro e seja bem-vindo ao canal Guia da Automação. E aqui, já dá um curtir aqui no vídeo que eu tenho certeza que essas informações aqui vão ajudar muita gente e pode ser também o seu caso. Lá no ano de 1836, um físico chamado Michael Faraday observou em seus experimentos em que um invólucro feito de material condutor protegia o interior deste invólucro contra interferências eletromagnéticas. Daí o nome gaiola de Faraday. Isto é uma coisa que é recorrente na automação, é recorrente nas nossas instalações e precisamos ficar atentos. Por um lado, este fenômeno da gaiola de Faraday realmente auxilia bastante os seres humanos, como por exemplo, um sistema de para-raios, né? Existe o tipo de para-raios que chama de Faraday, né? O para-raios de Faraday é uma das formas de fazer a proteção contra descargas elétricas em um imóvel. Um outro caso são os fornos de micro-ondas. Então ele tem aquela proteção para que essas ondas não saiam lá dentro do invólucro. Então a gente pode ter a ideia, né, o objetivo de que não chegue dentro ou que também não saia. Mas na automação residencial sem fios é um dos casos em que a gaiola de Faraday mais atrapalha do que ajuda. Na verdade, ela só atrapalha. O primeiro caso, e que é extremamente recorrente. Você vai lá fazer um projeto, né, uma análise, uma vistoria no seu cliente, ou você está fazendo uma instalação para você de uma automação, por exemplo, aí na área externa. Um primeiro caso aí que acontece demais. Chegou lá, está analisando o ambiente, que às vezes não tem nenhuma planta, e se tem a planta também isso nem sempre está descrito. E aí você chega e se depara com uma caixa de passagem metálica. E aí você vai pensar, vou pegar então meu módulo e colocar dentro dessa caixa metálica e vir com a tampa, também metálica, e fechar. Isso aqui está formando uma gaiola de Faraday sensacional. E o que vai acontecer? O seu módulo vai ficar offline no aplicativo o tempo todo. Se estiver muito perto de um próximo, caso seja Zigbee, né, de um próximo roteador, ou de um roteador Wi-Fi, caso seja um módulo Wi-Fi, pode ser que funcione dependendo da tampa. Se for toda metálica, a chance é que não funcione nada. Então você vai ter problemas com caixas de passagem metálica. Acontece algo muito semelhante nas caixinhas 4x2, 4x4, caixinhas de parede, aquelas mais antigas que também são metálicas. Todas as casas hoje em dia utilizam metálicas? Não. Residências mais novas utilizam caixas plásticas. As mais antigas, né, casas que já estão construídas já há mais tempo, utilizam caixinha metálica. E aí você vai lá e coloca seu módulo de automação dentro dessa caixinha. Já temos o primeiro problema da altura. 1,20 m, vou falar mais sobre isso em outro momento, já não é a altura ideal. Seguindo, temos concreto em volta, que é um material atenuante, e depois temos a chapa metálica da caixinha, que aí é extremamente atenuante, né? Ele bloqueia realmente e forma aí a gaiola de Faraday. Mas a frente da caixinha é de plástico. É de plástico, mas tem materiais metálicos também, tem cabos, né? Então, a gente tem passagem de corrente alternada ali naqueles cabos, então tudo tende a atrapalhar. Tanto a parte da gaiola de Faraday, por causa da caixinha, e os outros elementos que também estão ali.
Se der para evitar, evite. Saiba que se você instalou o módulo nesse local, está tendo problemas de módulos que estão ficando offline no aplicativo, já tire o módulo desse local e instale em outro local, tá bom? Um outro caso que acontece frequentemente, muito frequentemente. Quando eu falo frequentemente é porque não é só em minhas obras, tá? Mas em obras de centenas de eletricistas que eu já ajudei aí nos últimos anos. Obviamente, eletricistas, instaladores de automação e projetistas. Vai fazer a instalação do módulo. A gente sabe que quanto mais alto, melhor. Então, vamos fazer a instalação do teto. Ótimo, maravilha. Só que se por acaso, lá no teto, a caixinha de passagem, né, a caixinha lá do ponto de luz, ponto de iluminação e por aí vai, se ela é metálica, a gente já tem um problema, né, já está formando uma gaiola. Eu teria a parte de baixo da caixinha, né, para ter alguma forma aí de comunicação, para a radiofrequência conseguir passar. Maravilha. Só que aí, às vezes, né, o que tem embaixo? Tem um plafond metálico, né, uma iluminação aqui metálica, e às vezes muito grande. Vai acontecer o quê? Gaiola de Faraday, vai fechar aqui, ó, em todos os lados e o seu módulo também ficará offline lá no aplicativo, tá? Então, é mais um caso, ok? E eu vou te dar aqui um bônus. Um bônus que acontece também em gaiola de Faraday, mesmo problema, só que não é exatamente com automação. Em alguns casos, a gente também faz a instalação desse sistema e a gente precisa de ficar de olho. Tem algumas residências que a gente vai colocar racks de telecom, né? O que é o rack de telecom? É esse equipamento, né? Esse tipo de armário, e esses armários são metálicos, tá? Alguns deles têm um acrílico na frente, ainda assim atrapalha bastante, também formam uma gaiola de Faraday dentro desses racks. E aí a gente precisa de instalar, né, e organizar, que o rack é uma ótima forma de organizar os equipamentos aí no imóvel, né, do nosso cliente. E aí precisamos de colocar algum sistema Wi-Fi lá dentro. Qual que é a forma correta de se fazer? Se é Wi-Fi, tem radiofrequência. Se tem radiofrequência, nós não vamos deixar dentro de um invólucro metálico. Nossa opção, então, é usar um extensor para antenas, lembrando que tem que ser um cabo, né, um extensor específico para antenas de Wi-Fi, porque aí ele tem a impedância controlada de 50 ohms. Então você vai ter ali o extensor que vai sair do roteador ou do access point, o que for, vai sair para fora, você faz um furo no rack metálico para a antena ficar para fora dessa caixa metálica, tá? Isso é extremamente importante, muito mesmo. Tá? Então não coloque equipamentos que utilizam de comunicação sem fios dentro de caixas metálicas, de nenhum tipo. Bônus número 2. Você vê como é que eu tô bonzinho hoje, né? Olha só, inaugurando aqui, ó, o estúdio número 2. Maravilha. Um outro caso que acontece demais na automação, isso às vezes fica difícil de fugir, tá? Às vezes a gente chega na casa de um cliente e a gente depara com um móvel, né? Aí o rack lá na sala de TV, bonito até falar que chega, todo cheio de espelho. E aí a gente precisa de colocar um módulo lá dentro. Um módulo, às vezes um infravermelho, alguma coisa assim. Toda vez que você vê um espelho, você pensa assim, ó, esse espelho é como se fosse uma chapa metálica. Então tudo que eu colocar atrás de um espelho vai bloquear minha comunicação. Então, viu o espelho? Pensa que você vai ter que fugir dele, tá? Espelhos atrapalham e muito a comunicação de radiofrequência.
Então estamos combinados? Viu o espelho? Corre dele. É um hack. Faça furo, coloca antena externa. Tá joia? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal Guia da Automação, faça a inscrição. Você me ajuda, eu te ajudo. Você vai receber aí a notificação dos próximos vídeos. Lembrando que tem que clicar lá, ó, no sininho e marcar todos. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.